Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Agora, esse episódio mais que esperado que vocês com certeza estavam aguardando. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e com aquele prazer eu digo que a Marina tá de volta! Aê! Voltei! Nossa, a saudade tava apertando no peito já. Nossa, tava morrendo de saudade também, gente. Obrigada, Fê, por me deixar voltar. Ah, não, que isso, deixar? Não tem que deixar nada, não. Eu não consegui ouvir tudo, né? Porque, como eu tava te explicando, foi uma loucura esse mês. Mas eu ouvi da live de yoga e eu fiquei, meu Deus, eu tinha que estar nesse episódio, eu tinha tanta coisa pra falar. Eu, E aí, o que você tá esperando pra sua volta, Mar? eu tô esperando assim, que você me deixa apavorada com a creepypasta que você tem preparado pra mim. Já peço desculpa, ouvintes, que eu pensei em voltar contando a creepypasta, só que eu fiquei muito ansiosa, eu queria voltar logo. Então, assim que o Felipe falou, eu tenho a creepypasta, vamos gravar, eu falei, vamos, bora! Chega dessas férias, acabou. Eu vou aproveitar o seu gancho Aham. e já lascar um alerta gatilho que tem gore, Eita, tem tortura, tem assédio, tem. Cara, se tu não tá num dia legal, foi esse episódio. pula. Tem É, outros que dá pra escutar tranquilo. Esse tá meio puxadinho, viu? não, beleza, eu já tô preparada aqui. Esse episódio vai ser bem delicinho, eu vou pular os recadinhos. A gente promete que na semana que vem a gente traz os recadinhos. Agora que eu tô com saudade, eu quero ouvir creepypasta, eu quero comentar creepypasta, vamos, pelo amor de Deus! Olha, essa eu tirei do creepypasta.fandom. Ela se chama Ser Humano. Já não começou, já começou assim, né? O que existe de mais apavorante no universo? O ser humano. A gente é a nossa própria destruição. É, o homem é o lobo do homem. Meu primo e eu uma vez ficamos com a nossa tia-avó Judite na pequena cidade de Linden. Foi exatamente um ano depois do 11 de setembro, porque eu me lembro de como ela vestiu o gramado da frente com as cores da pátria. Durante o dia, brincamos no quintal dela e fingimos ser espião versus espião. Blair era a branca e eu era o preto. Quando o crepúsculo apareceu no horizonte, Judite nos chamou para entrar. Mais tarde naquela noite, às 22 horas, Blair tinha adormecido em sua cama e eu perguntei para minha tia: Tia, posso assistir um filme? A Judite tinha uma enorme coleção de filmes em VHS. Ela comprava em brechós. Metade dessas fitas ela nunca tinha visto. A minha tia respondeu que sim e me deixou escolher uma caixa de papelão um filme para assistir. Nessa caixa tinha alguns filmes tipo Rover Dangerfield, Uma Vida de Cachorro, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Em Busca do Vale Encantado. Foi então que os meus olhos se iluminaram como um par de nebulosas douradas quando eu vi um exemplar de Gatos Não Sabem Dançar. Pessoal, só fazendo um adendo aqui, eu vou deixar a capa desses filmes no post do episódio. Imediatamente eu comecei a cantar a música do filme. Deus, eu tinha visto aquele filme pelo menos umas 1000 vezes e sabia todas as falas. A minha tia Judite sorriu e disse: Tá bom, Jimmy, você pode assistir. Só deixa baixinho pra não acordar sua prima. Depois de colocar a fita no VHS, ela me deu um beijo de boa noite e apagou a luz. Eu tava tão animado pra ver como aquele gato laranja e despreocupado tinha viajado pra Hollywood e como ele saiu de situações complicadas. Novamente, né? No entanto, o filme não começou normal. Em vez do grande logotipo da Warner Bros.
de perna longa encostado enquanto comia uma cenoura. Havia 5 minutos de escuridão. A qualquer momento, eu antecipei que a narração do filme revelaria Danny, o gato, andando de ônibus para Hollywood. Mas, para minha decepção, isso não aconteceu. Ao invés disso, a cena se abriu para um filme da vida real com baixíssima qualidade, como se alguém estivesse usando uma filmadora barata. A abertura exibia uma placa em uma parede suja que dizia simplesmente ser humano. As letras maiúsculas estavam escritas no que pareciam ser caneta preta. Eu lembro que no fundo havia um barulho de piano estranho e desafinado, que não fluía muito bem. Eu pensei comigo mesmo, que é isso? A cena rapidamente cortou para uma sala de estar, onde 3 pessoas estavam sentadas em um grande sofá. Essas pessoas usavam máscaras brancas e extremamente felizes do Gasparzinho. Parecia que eles estavam imitando uma família. Um deles usava um vestido amarelo e uma peruca loira, mas eu podia dizer claramente que era um homem. Na extrema direita, do lado oposto da figura materna, estava sentado outro homem vestindo um terno. Entre eles estava o que parecia ser um homem adulto vestido como uma criança. Por uns bons 3 minutos eles ficaram em silêncio. Até que a mãe virou a cabeça para o pai e, com uma voz masculina profunda, perguntou: O seu signo é de peixes? Você viu a caixa de correio? E o pai respondeu: Não, não, não. O céu não é azul, é preto. O filho inclinou a cabeça para o lado e disse: Feliz, feliz, as marionetes são felizes. Elas vieram pelo correio? Seguindo por isso foi o som de uma plateia mal gravada rindo. Nada disso fazia sentido algum. E todo o decorrer do vídeo parecia extremamente horrível. O pai da família se levantou, foi até uma janela e ouviu um relâmpago, mas nenhum trovão se seguiu. Então ele disse em um tom muito entediado: Eu não acho que os bonecos vão vir essa noite. Antes que a cena fosse cortada para a próxima, o filho começou a soluçar e a mãe colocou o braço dela ou dele em volta da criança. O que veio a seguir foi um pouco assustador, pois a gravação mostrava uma mulher de verdade, sentada em uma banheira cheia de sangue. Ela estava completamente vestida, não nua, e usava a mesma máscara do Gasparzinho que os outros usavam. Ela se virou para a câmera e perguntou: Por que a água tá fria? Uma voz fora da câmera murmurou algo inteligível e ela respondeu: Não, isso não é quente. A banheira em que a mulher estava parecia estar muito suja, como se não fosse limpa há anos. A voz fora da câmera claramente perguntou: Ah, você é uma garota bem sujinha, não é? Ela riu sedutoramente e respondeu: Ah, eu sou, você sabe disso, né, bebê? Um grande sentimento de medo começou a crescer dentro de mim. No entanto, eu não podia me afastar. Algo sobre esse filme despertou uma curiosidade dentro de mim, e eu queria saber o que aconteceria a seguir. Antes que a cena mudasse, a mulher da banheira estendeu a mão e ligou um rádio, mas nenhuma música saiu dos alto-falantes. Só uma explosão de estática que podia ser ouvida. Quando a cena mudou, revelou a mãe na sala, cortando uma carne crua em um balcão de cozinha. Ela agarrou a faca na mão e golpeou a carne violentamente. Atrás deles havia uma porta que levava a um quarto escuro. Alguém, ou alguma coisa, naquela sala cheia de sombras estava se movendo. No entanto, era difícil entender exatamente o que eles estavam fazendo. A gravação mudou abruptamente para uma cabeça de isopor suja.
cuja expressão havia sido colorida por alfinetes vermelhos, azuis e amarelos presos nela. A pessoa que segurava a câmera falava para a cabeça como se fosse uma criança, falando coisas doces, como se o crânio falso fosse dizer alguma coisa em resposta. Isso continuou por alguns 6 minutos, até que a cena foi cortada para um quarto. Na sala estava o pai e o filho desde a abertura. Ao pé de uma grande cama, eles levantaram suas máscaras apenas o suficiente para que suas identidades permanecessem desconhecidas. Os dois homens começaram a se beijar, e isso me incomodou um pouco, visto que eu nunca tinha visto dois homens adultos beijando. Atrás deles, na parede oposta, estava uma placa que dizia ser humano. A estática interrompeu suas ações lascivas e a próxima cena mostrou a mãe batendo violentamente na mulher da banheira. A sala ao redor estava imunda e o chão parecia estar coberto de fezes de animais. A mãe, em sua voz profunda, gritou: "Por que você não viu o correio?" Ao contrário da máscara de Gasparzinho feliz que ela estava usando. Raiva e hostilidade manchavam a atmosfera. A mulher chorou por detrás da sua máscara infantil e respondeu: Eu não sei. A mãe deu outro tapa nela e, dessa vez, você podia ouvir a força do impacto e exclamou: "Ah, eu deveria estar recebendo um cartão de aniversário. Como eu posso comemorar meu aniversário se eu não receber o cartão?" A mulher tentou se rastejar para longe, mas foi dominada pela mãe que a prendeu no chão coberto de fezes. Eu, eu não quero mais fazer isso. Por favor, me deixa ir. Este é o lugar que eu sabia que algo estava definitivamente errado. A minha intuição infantil me disse para alertar a minha tia imediatamente. A figura materna na gravação puxou uma faca, segurou contra a garganta da mulher e gritou: "Eu vou cortar você! Não me testa!" Então veio um breve corte de algum corredor longo e escuro, e a cena mudou para a mulher suspensa de cabeça para baixo no teto de uma sala sombria. Ela chorou e chorou, mas a expressão em sua máscara permanecia feliz. Uma voz fora da câmera rosnou: Você sabe por que os humanos estão sendo humanos?" A mulher continuou a soluçar e não respondeu à pergunta. De repente, o homem nu com um capuz preto sobre a cabeça entrou na sala com um facão na mão. Felizmente, antes que pudesse testemunhar qualquer desmembramento, corri para o aparelho e ejetei a fita. Eu me virei freneticamente e notei que minha prima mais nova estava acordada o tempo todo. Em algum momento durante o filme, ela acordou e não havia como dizer o quanto Blair tinha visto. Um olhar horrorizado em seu rosto olhou para mim e perguntou: o que você estava assistindo?" Eu expliquei a ela que era para ser Gatos Não Sabem Dançar, mas eu não tinha ideia. A gente correu pro quarto da nossa tia e contamos a ela tudo sobre as máscaras de fantasma, as pessoas assustadoras e como a gente estava com medo. A princípio, Judite não acreditou em nós e disse que o filme em VHS era do Gasparzinho Fantasminha Camarada, que havia sido colocado na embalagem errada. Mas, no entanto, minha tia pegou a fita para ver no dia seguinte e não podia acreditar no que ela tinha visto. Cara, olha, eu nunca terminei o filme inteiro, mas eu ouvi a minha tia conversando com a moça do brechó onde ela comprou a fita e tinha palavras como sangue, tortura e sexo depravado. A polícia foi até a casa dela, confiscou o vídeo. Desde então, eu nunca descobri qual era o significado por trás de ser humano e talvez eu nem queira saber. Mas o que eu sei é que em algum lugar lá fora, um psicopata está surtando porque agora ele tem uma cópia de Gatos Não Sabem Dançar, ao invés do seu filme Snuff.
Tananã. Gente, que loucura. Será que a polícia vai atrás de descobrir de onde veio essa fita? Pô, apesar de ser a VHS, eu acho que é difícil de rastrear, hein? É porque, tipo, é... não faço ideia. Se for igual aqueles brechó Goodwill que a gente vê em filme, o pessoal só coloca as coisas dentro de um caixote do lado de fora da loja e vai embora, né? Então, aí tipo, às vezes ela comprou do brechó, mas tava. Provavelmente deve ter sido de outra pessoa, né? Que levou várias fitas VHS e esse filme tava trocado dentro dessa. Da Dentro da capa, né? caixa. Aham. Ou às vezes a pessoa gravou por cima do VHS e Ah, e tava esqueceu. guardando, né? Tava E esqueceu que guardando. tava guardado. Boa. Gente, Bizarro, né? O que tu achou? bizarro. Bizarríssimo. E isso assim, é uma creepypasta, mas podia tranquilamente ter acontecido de verdade. É uma das creepypastas mais verossímeis que a gente já contou por aqui. É verdade. Porque, cara, eu não sou muito ligado em filmes snuff porque me causa um mal-estar fudido. Então, tipo, mesmo quando é falso, sabe? Tipo, algumas cenas que demonstram isso. Cenas que seriam snuff, que são encenadas, sabe o que eu quero dizer? Sim, aham. Filmes snuff são filmes que mostram mortes ou assassinatos reais de uma ou mais pessoas. Ah. Então, tipo, o que a gente tem são encenações, né, de snuff. E aí não entra na categoria. Não, não entra. Mas, tipo, Pânico 4 tem uma cena que trata desse assunto. Hostel, na parte 3 as pessoas que torturam Uhum. gravam os filmes snuff. Então fazem o show snuff. Ah, não sabia disso. Eu achava que Snuff era uma categoria de filme de terror e que realmente tudo era encenado, tudo encenado. Não, o snuff é real, é o que acontece de fato, mas o que a gente vê várias coisas no cinema que falam sobre snuff. Mas não é, no caso. A internet, assim, nos primórdios, aqui no Brasil, o pessoal tem mania de falar nos primórdios lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil deve ter levado o quê? Uns 10 anos pra chegar, pra ser acessível? A internet, os filmes? Não, internet. Cara, olha, a gente pegou a fase sem internet, né? Tipo, eu lembro da internet muito, 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 muito antiga, até tipo, antes de popularizar a discada, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu mexi na internet, teve um computador com internet, eu tinha 8 anos. Ah, é 2000. No ano 2000 tinha É mais ou menos 8. isso que começou. Mas não tinha YouTube, né? Era Não, aí tipo, se não tinha YouTube. tinha, era muito horroroso. Não, Quando que não, não lançou o tinha. YouTube? Ah, eu já morava em Varginha quando lançou o YouTube. Então, 2005. Então, tipo, 2000, 2005 lançou o YouTube, aí comecinho do YouTube era Terra Sem Lei, né? Onde tem as maioria das creepypastas, filmes bizarros, vídeos bizarros. exatamente. E assim, logo que eu comecei a mexer na internet, não, mas quando eu já tava um pouco, já tinha uns 12, 13 anos, tinha alguns sites que eram de mais fácil acesso antes, pré-YouTube ainda. Acho que pré-YouTube. Tô muito ruim Uhum. de data, gente, foi mal. Mas tipo assustador.com, isso é bizarro, uns sites assim que tinha fotos que eles diziam: "Ah, isso aqui é a foto de uma pessoa morta. Ah, veja as fotos do acidente dos Mamonas Assassinas." Ah, sim. Isso tudo é snuff, né? Que pega coisas reais. Tipo, assassinatos reais, mutilações, explorações, essas coisas. E o próprio YouTube mesmo, ele só começou a regular melhor os vídeos depois que alguns grupos terroristas, aí eu não vou saber dizer, gente, quais grupos terroristas, não acho que foi a Al-Qaeda, não. Começaram a lançar os vídeos deles decapitando prisioneiros estadunidenses no YouTube. Nossa, Você lembra disso? lembro, É, lembro. Isso bizarro. eu lembro. Nossa, na minha escola todo mundo queria assistir. Gente, eu nunca tive. Eu gosto muito de creepypasta.
de descrição. Eu gosto de ler terror, de ler esse tipo de descrição. Mas eu não gosto de ver. Não vejo filme não que se diz snuff. Até pra assistir um slasher eu tenho alguma dificuldade. Não é Então, uma coisa que eu... slasher eu curto, mas snuff, não. Cara, Então, eu posso te falar um filme snuff que tu conhece. qual? É Three Guys, One Hammer. Três rapazes e um martelo. Então, é aí que eu queria chegar. Eu nunca assisti. Eu também nunca assisti, nunca tive coragem de assistir. Nunca tive coragem de assistir. Era febre quando eu era adolescente ficar assistindo aqueles primeiros celularzinhos de vídeo e nos computadores do laboratório da escola assistir esse tipo de coisa. Eu nunca quis assistir. Nunca Sim. assisti. Pra te falar que eu nunca assisti nem o Two Girls One Cup. Esse era famosíssimo, né? Famosíssimo. Nossa, teve uma hora, eu lembro que eu tava na sala de aula e alguém chegou assim, nossa, vocês precisam ver esse vídeo. Aí na hora que começou o vídeo das duas meninas pegando, eu falei, vou assistir isso não, credo. E tipo, É que você não sabe que tinha muita coisa pior pra mim. e assim, aquele Porque credo, as meninas se beijando eram de menos, né? não, pois é, aquele credo daquela menina que não sabe ainda das coisas e olha assim, tipo, putz, isso é muito interessante, é melhor eu não assistir isso na frente dos outros. É, Será que eu mas. compartilhei demais agora? Não oversharing? Talvez tenha sido. Mas eu falei, eu não vou assistir isso. E aí, por sorte, eu não assisti. E eu fui Porque é descobrir, muito nojento, cara. nossa, todo mundo fala e eu nunca assisti. Então, tem. Geralmente, esses filmes snuffs vêm muito de instituições militares que cometem abuso, né? Principalmente os mais agressivos. Em dezembro de 2009, um ex-militar das Forças Aéreas dos Estados Unidos, julgado por invasão de domicílios e crimes sexuais, foi acusado de assaltar duas mulheres e assassinar outras duas. Marie-France Corneau, de 38, e Jessica Lodge, de 27, em Belleville, no Canadá. Seus corpos foram encontrados numa rodovia próxima, porém os vídeos dos assassinatos não foram vistos nem no tribunal. Outro desses vídeos famosos, que em maio de 2012, Luca Magnotta publicou um vídeo de 11 minutos chamado Um Lunático e um Pegador de Gelo no bestgore.com, mostrando um homem nu atado a uma cama e é repetidamente esfaqueado com um picador de gelo e uma faca de cozinha, e depois desmembrado, e seguidos por atos de necrofilia. Mas agora eu lembrei que você falou do Centopeia Humana, e eu acho que ele tenta reproduzir um snuff, né? O primeiro Centopeia Humana, eles falam que é snuff. Mas também não é. Tanto Não, que o não é. diretor do filme é o mesmo nos 3 filmes. Uhum. E aí, no segundo filme, é a história do cara que assiste o Centopeia Humana 1. É o. Até que o filme é preto e branco, não é? É, o filme dele. Eu acho que é, eu não sei, nunca assisti. Eu acho que eu assisti. Eu assisti o 1 e o 2. O 3 eu não tive para assistir. Mas o 2 é pesadíssimo demais, cara. É Sim, pesadíssimo mas o 2 é demais. horrível. Tipo, horrível nesse sentido de ser super pesado. O 2 parece mais snuff pela questão de ser em preto e branco do que o primeiro, porque o primeiro parece realmente um filme. E o 3 eu acho que é um crossover entre o 1 e o 2, que o 1 é o médico e o segundo é um lunático. Mas é meio que tipo como se esse cara lunático encontrasse o médico e eles fizessem uma centopeia humana imensa. Isso, porque os dois vão presos e eles acabam na mesma prisão. Então, você não assistiu, mas sabe tudo, né, Mar? É porque, como eu disse, eu não gosto de assistir, mas eu gosto de ler a descrição. Entendi. Eu não procurei nem saber como é que é o 3. Eu acho que eu tentei baixar uma vez, mas eu não consegui. Porque, de alguma forma, como a minha imaginação não é muito boa, eu não sou muito boa de visualizar e tal, eu só ler a descrição é menos chocante. Tem coisa também que não dá. Tem coisa que eu vou ler e também não consigo ler, mas eu não consigo, mas assistir eu não consigo nem começar. Eu não consegui assistir nenhum dos Jogos Mortais. Jogos Mortais é bom? Eu curto. A franquia, quando lança filmes novos, eu assisto, eu gosto bastante. Eu fui assistir o 2 na casa de uma amiga minha
E eu consegui. Eu acho que eu assisti 20 minutos do filme, até a parte que joga uma menina na banheira cheia de seringa. Sei, aham. Nossa, essa. Me dá muita agonia. Pois é, e aí eu levantei e fui lavar louça na cozinha. A mãe dela chegou, Marina, por que você tá lavando louça? Tia, eu não sei, a louça tava aqui parada, deu vontade de lavar. Você não gostou do filme? Não, tava chato. A mãe dela era super de boa, mas lógico que eu não ia falar, não, tô assistindo um filme horroroso, não sei o quê. Mas sem condição. Aqui, tem uns filmes, os filmes tipo Found Footage também é um que tenta reproduzir Snuffs. Tipo, porque eles tentam colocar um quê realista, né, no... É principalmente que os primeiros filmes found footage venderam mesmo como documentário. Sim, lembrando de Bruxa de Blair, cara. Bruxa de Blair tinha até site, gente, do documentário mesmo na época. Uhum. É porque hoje em dia o pessoal, os nossos ouvintes mais novinhos, que não pegaram a hype do Bruxa de Blair, pode achar muito bobinho. Mas quando lançou como documentário. Tudo. Gente, depois que o filme lançou, acho que quase um ano depois que o filme lançou, que eles foram esclarecer que era um mockumentary. Né? Então, a gente acreditava mesmo que tudo aquilo tinha acontecido, que tinha uma bruxa, que tinha possuído a mulher, que, nossa. É fantástico o surto. Se você for pegar a Bruxa de Blair, pela história que ela causou toda, ela fica mais interessante se você pegar sem levar a época que ela foi lançada. Assim, você sabe que eu acho muito legal. Eu me sinto privilegiada, sem brincadeira, de ter assistido a Bruxa de Blair achando que era um documentário. É, porque acho que quando você pôde assistir, ele já tinha saído que era um mockumentary, né? Sim, eu já sabia. Foi muito, muito legal, gente. Igual. Você assistiu Contatos Imediatos de Quarto Grau? Esse eu não assisti. Felipe! É bom? É muito bom, é um documentário. É o da Coruja? É o da coruja. Eu acho que eu comecei a assistir, só que por algum motivo eu não terminei de ver. Eu vou Cara, procurar pra assistir. já vai pensando que é um documentário, entendeu? Tá, eu vou tentar me imergir na época que foi lançado, porque Contato de Quarto Grau fez tão sucesso quanto a Bruxa de Blair. Sim, e é a mesma pegada de tipo, é um documentário, é um documentário. Tudo isso aconteceu, não sei o quê. E é com a Mila Jovovich, e ela é muito convincente. Gente, eu sei que a gente conhece aí Mila Jovovich pelo Resident Evil, que é bem galhofa, né? Mas, sério mesmo, eu não sei por que essa mulher não tá fazendo um filme sério, porque eu acredito. Tudo que essa mulher faz, eu acredito. Ela tá lá fazendo apocalipse zumbi, eu acredito. Ela tá lá fingindo que é uma híbrida que nasceu ontem, e eu acredito. Sabe? Esqueci o nome do filme que ela tem aquele cabelo laranja? Quinto Elemento. Gente, é porque ela só trabalha em ficção científica, mas se puser essa mulher pra fazer um filme sério, eu acredito nela. É, ela é foda mesmo. É a Bruxa de Blair de 99, Má. 99? É. Eu nasci em 92. Eu, 93, você assistiu, com certeza você assistiu mais cedo do que eu fui assistir por volta de 2010, que foi a época que eu tava, tipo, fissurado no terror. Quando ele saiu, então eu tinha 7 anos, eu fui assistir quando eu tinha 10, 3 anos depois. 3 anos depois. Nossa, tava no ápice da Bruxa de Blair, provavelmente, Pois é, né? porque né, a gente ainda não tinha esse acesso à internet pra saber que não era um documentário. Uhum. E isso faz ficar pior, né? Faz ficar pior. Tanto que a minha mãe tinha locadora na época. E eu não sei se você sabe como fazem a compra de filme, como fazia, né? Porque acho que hoje em dia não faz mais. Vinha umas revistas grandona com todas as sinopses do filme, tanto Hum. no tanto para vender VHS como depois para vender DVD. Vinha aquela sinopse, só que vinha dividido por categoria.
E Aham. se eu não me engano, A Bruxa de Blair veio na categoria documentário. Nossa. Eu posso estar enganada, gente, mas eu tenho quase certeza que vinha na categoria de documentário daquelas revistas, daquele almanaquezão de venda. Olha o Catálogo. troll aí no Tentando catálogo. lembrar a palavra pra esse tipo de revista. Nossa, que massa, hein? E eu não Muito. sabia como é que comprava filme, de verdade, não fazia ideia. Nunca pensei como que o filme chegava na locadora. Porque minha mãe tinha locadora de VHS, depois a gente vendeu DVD, então. Tem mais algum filme found footage que você lembra? Tem Hack. Hack, eu amo Hack. O original, por favor, sem ser a quarentena, a versão americana. Por favor. Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Esse tipo, atemporal. Original é muito bom, é de. Gente, desculpa a palavra, mas é de cagar de medo. É- eu não tenho uma definição melhor, é de cagar de medo. Não, Hack é muito, muito bom, cara. É muito bom. Eu assisti esse filme, tipo, umas 5 vezes já, de tão bom que ele é. É demais da conta. Sim. Outro também que pegou muito na época que foi lançado foi Atividade Paranormal, né? Putz, eu vi no cinema Atividade Paranormal, saí de lá falando que eu nunca mais vi um filme de terror no cinema. E realmente foi o último filme de terror que eu vi no cinema, porque eu nunca mais tive coragem de assistir um filme de terror no cinema. Nossa, porque hoje, Atividade Paranormal parece ser um filme bem Bobo. monótono, né? Não Não, o acontece muita coisa. bem parado. Essa geração agora. Nossa, essa geração agora eu falei como se eu tivesse 60 anos, né? O pessoal agora de 15, 16 anos tá acostumado com a velocidade muito grande. Então eles devem ficar Sim. agoniados de assistir. A Bruxa de Blair com certeza vai ficar agoniado. Atividade Paranormal. É filmes com cadência diferente, né? Tipo, de uma Invocação do Mal, por exemplo. Terror mais construído. Ah, é jumpscare, é jumpscare. Só que é aquele jumpscare que você já tá tão tenso na cadeira, tão tenso, tipo, muito bom. É muito bom. Eu só assisti o Atividade Paranormal 1, eu não assisti os outros. Olha, eu vou precisar confessar que eu assisti todos e eu gosto de todos menos os 5. Quis assistir todos, mas eu não assisti de medo mesmo, de muito, muito medo. Sei, o 4 pra mim. O, o 4 e o 3 pra mim são demais. O 4, o 3 principalmente, que é o das meninas novas, pra mim, nossa senhora, que filme bom. Vou pegar pra assistir quando eu tiver tempo de novo. Mas vamos com Pode, não, calma. pode assistir tranquilo, cara. Se você gosta de um filminho assim, tipo, pra ter um medinho tranquilinho assim, pode ir de boa, que Atividade Paranormal é esse filme. Não tem jumpscare, é mais tranquilo, eu acho. Eu vou colocar na lista aqui pra assistir quando eu tiver tempo. Beleza. Uma Eu hora eu vou. detesto filme de jumpscare. Detesto. Tenho pavor de filme de jumpscare. Eu não tenho opinião formada. Eu gosto de jumpscare. Eu gosto. Mas Nossa, eu não acho que o que consigo. a gente fica embirrado com jumpscare é que eles não estão sabendo usar. É um jumpscare mal usado. É tipo, eu vou colocar jumpscare em tudo quanto é lado. Mas o povo, vai tomar susto, vai tomar susto. Você já tá esperando, tipo, ó, agora vai ter um susto. Ó, um susto. Uhum. Você ainda toma aquele sustinho? Toma, mas não é. É previsível, né? É, realmente, eu também não tenho nenhum jumpscare memorável, assim, pra tirar do bolso agora, pra É falar porque também. geralmente jumpscare é ruim. É. Nossa, os de Invocação do Mal, os jumpscare chato. Nossa, eu não consegui assistir Invocação do Mal. Pra mim, eu assisti o 1, eu falei, meu Deus, cara, que bosta. E não assisti nenhum outro mais. O Invocação do Mal, tudo fora de ordem, então não sei te dizer qual que eu assisti, qual que eu deixei de assistir. A gente até tentou fazer, né, um podcast sobre filmes de terror. O primeiro era Invocação do Mal. A gente nunca terminou de assistir. Muito ruim, muito ruim. Hereditário é bom. Hereditário é bom. Nossa, Nossa, Hereditário é bom. Hereditário é. Nossa, eu fiquei apavorada naquele finalzinho, quando a mulher começa a subir pelas paredes. Uhum. Tem Principalmente quando a menina faz o estalo com a boca. Nossa, esse barulho tão irritante. Toda vez, depois desse filme, toda vez que eu ouvi, eu me gelava inteirinha. Não, É, mas... realmente, é muito bom. Mas você sabe que
achei muito, muito pesado o Midsommar. Cara, dá uma sensação tão estranha, né? É muito bizarro, eu não sei explicar, eu não tenho arcabouço pra explicar por que que eu achei. Eu fiquei Eu extremamente acho que é a ambientação. pode ser, Eu acho que é a ambientação. ambientação. Eu fiquei extremamente apavorada. E sinceramente, tem tão pouco filme de terror bom ultimamente que até desanima de assistir. Ah, não sei, tem pouco filme de terror bom, ou se a gente já viu todos os plots de filme de terror porque a gente tá velho, e aí não se surpreende mais com nada. É, pode ser também. Nosso repertório já é vasto. A gente tem um repertório tão vasto de terror que, tipo, vai acontecer isso. Oh, aconteceu isso. Por isso Nada que a mais gente veio pras gente. creepypastas. Hã? Por isso que a gente veio pras creepypastas. Por isso que a gente veio Porque pra aqui escrever. é inédito, tipo, uou, o que que é isso? A pessoa vai por um caminho completamente inesperado mesmo. E acho que é por isso também que a gente gosta de filme de terror japonês, chinês, coreano. São bons, porque é muito inédito, é muito, uou, tá, toma É, isso. não tá tão acostumado, né? Não consegue prever com tanta facilidade a história. Mas, Má, Oi. cara, muito obrigado por ter Tava com voltado pro tanta podcast. saudade. Eu Tô também. feliz de ter voltado. Voltou com tudo, hein? Te Nossa, lasco um adorei snuff, né? Creepypasta. Que Hã? bom. Que bom que você gostou, de verdade. Agora eu quero E ver o que que eu vou trazer pra você, porque eu tô olhando aqui as que eu já tinha separado e tô tipo, putz, chega nem perto, eu vou caramba. te falar o que você traz. A Casa Hã. Sem Fim, parte 3. Putz, A Casa Sem Fim, gente. Eu vou trazer A Casa Sem Fim. Beleza. Ah, pessoal, se você chegou até aqui, claro, você tá sabendo agora que estão produzindo um curta-metragem sobre o experimento russo do sono. Quando eu tiver mais informações, eu trago pra vocês. E eu vou ir pra Varginha pra gente assistir junto, ou você vem aqui pra Anchieta. Beleza, eu vou guardar pra assistir, eu vou me antenar de quando tá sendo lançado, porque vai ser um filme independente feito pelo Reddit, se não me engano, é algum usuário do Reddit. Beleza, a gente já combina antes pra gente poder assistir bem pertinho da estreia pra não ficar muito defasado. Belezinha. É, mas é curta, eu acredito que não vai popularizar muito, sabe? Ah, mas agora você falou de um gênero de terror que eu gosto, que é o curta. Você já Sério, eu tenho uns viu? bem bizarros por aí que eu vi, que eu andei postando até no Insta. Depois o pessoal pega e faz filme. Os curtas que estouram, depois Hollywood pega e faz filme. Aí não Aham. fica tão bom. Mas os curtas são fantásticos, Mas né? os curtas são fantásticos. Você já viu o curta que deu origem ao Mama? Não. Nossa, eu vou te mandar. Então manda. Procura, porque eu vou te mandar. Tá bom, tá bom, Tá? Pode tá bom. deixar. Eu vou te mandar. Aí a gente já indica pros ouvintes também lá. Já eu deixo o link também. Tá bom. Ah, obrigada pela pasta. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Foi um episódio pesadão. Gostamos. Gostamos muito. Se você gostou também, já dá um joinha pra gente. Eu não sei onde. Aproveita, Má, faz tempo que você não fala as nossas redes sociais. Pois é, pessoal. Nós, lembra, se você gostou dessa creepypasta, se você gosta de ouvir a gente falar, procura a gente nas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta, como no Twitter, como no TikTok, no YouTube. É @terror na esquina, sim, em toda esquina. E assim, se você pode interagir com a gente pelas redes sociais, mas se você quiser mandar um relato pra gente, porque nós temos episódio de relato dos ouvintes, pode ser pra gente ler ao vivo, ou pode ser só pra contar também, é só você deixar claro ali no e-mail se você quer que a gente conte no podcast ou se você só quer bater um papo com a gente, não tem problema. Críticas, sugestões, dúvidas, pode mandar tudo isso pro terrornaesquina@gmail.com. E lembrando sempre que as críticas a gente ouve, mas não tem sangue de barata. Arrasou. Se vocês querem ficar mais pertinho ainda da gente, assina o nosso apoia. Cara, é tipo, É baratinho.
Se você colocar no cartão de crédito, você nem sente. Exatamente. E aí mas você não vai só ouvir mais a gente, você pode bater papo com a gente, com os nossos apoiadores no Telegram e também vai ter episódios extras toda semana. Toda semana? Isso. Não, toda semana não. Tipo, É. regular. A promessa é um por mês, mas a gente vira e mexe e lança mais. E a gente gosta de falar, vocês já perceberam, né? É, então é isso. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. E E lembre-se, cuidado cuidado nas nas esquinas. esquinas. Tchau.